Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, ajeitando aqui para a gente ficar bem confortável, que esse vídeo vai ficar longo e vale a pena assistir, com certeza. Essa é a nossa série Fundos que Deram Errado. É para ser todo domingo, falei 2 domingos devido a compromissos familiares. Acredito que semana que vem também vai dar para fazer. E é vocês que escolhem o fundo que eu considero que deu errado para falar na semana que vem. O que é um fundo que deu errado, pessoal? Olha, isso não significa que ele não vai melhorar, que ele não possa se recuperar ou algo assim. É simplesmente um fundo que perdeu mais de 50% do seu valor desde o seu IPO. O IPO foi R$100 e hoje ele está sendo negociado abaixo de 50. Ou o IPO foi R$10 e hoje ele está sendo negociado abaixo de R$5. Então, é isso que eu considero que deu errado, tá certo? Não significa que o fundo não presta, não significa que ele não possa se recuperar, isso. Mas normalmente são ruins mesmos, tá certo? Olha lá, e quem escolhe é vocês, porque eu coloco uma lista aqui embaixo e vocês nos comentários, e aquele que tem mais comentários e curtidas é o que eu vou fazer o comentário. Olha aqui, ó, BLMG11 teve 14 curtidas e 7 comentários, dá 21. Ou o LG, 2 curtidazinhas. Ó, o Vino 11, muita gente. Vino 11 recentemente caiu para menos de 50% do seu valor de IPO. Recentemente. 43 curtidas e 13 dá 56. XPPR 11, 25 mais 4, 29. Mas o campeão mesmo foi, que todo mundo queria ouvir, é Rect 11. Inclusive, você já está na capa, já está no título do vídeo, você já sabe que eu vou falar do Rect 11. Vou colocar aqui mais 5 que eu considero que deram errado, para 5 ou 6, né? Para a semana que vem, para que vocês escolham. Então, essa vez é o Rect 11. Aqui teve também o VSLH, que eu botei na lista aqui, mas o Rect 11 foi o escolhido dos fundos que deram errado. Há 2 semanas atrás eu fiz o DEVA 11, mais uma semana anterior do HCTR 11, mais outra TORD 11. Esses 3, esse é o 4º vídeo, 4º episódio dessa série que a gente está fazendo de fundos que deram errado. O objetivo dessa série, pessoal, ele não é indicação de investimentos, nem de venda, nem de compra, tá? O objetivo dela é a gente aprender com que erro esses fundos tiveram, que fizeram eles darem errado, para a gente não cair em ciladas iguais no futuro. Esse fundo que foi lançado, vou pegar o máximo aqui, ó, foi lançado lá em maio de 2019, começou a negociação dele na bolsa, a um preço de R$100, caindo até hoje um total de 73,65% de queda. Olha, já tive esse fundo aqui, já tive esse fundo, já tive esse fundo aqui, já tive esse fundo aqui, tive ele por aqui e recentemente estou com ele por aqui. Mais recentemente estou por ele por aqui. Meu preço médio deve estar em torno de, com esses novos preços, em torno de R$30. Então já estou afirmando, eu estou nesse fundo que deu errado. Inclusive, assista o vídeo até o final, que eu vou inclusive falar o meu racional por que eu estou posicionado nesse fundo que deu errado. Acessando o status Invest aqui, é uma coisa que é bom a gente chamar a atenção. Rect 11, a gestora é a REC. Ele, quando nasceu, ele era UBS BR Office, hoje o nome dele é REC Office, não atualizaram aqui no site. Ele era uma parceria entre a REC e a UBS. Aí depois a UBS caiu fora, até já faliu, né, a UBS, e ficou só a REC. Atualmente o valor patrimonial dele R$ 91,97, está com PVP de 0,29. Uma queda bastante grande. Aqui os dividendos dele, a gente pode olhar aqui que historicamente, se a gente pegar lá no começo, o dividendo dele era R$1, chegou a pagar R$ 1,57 lá em novembro de 2019. Depois caiu para 75 centavos. O dividendo 81, 84, 81 centavos, 72 por um bom tempo aqui, 72 centavos
depois 72, depois caiu para 60, depois para 50 e foi só caindo o provento. E por que caía o provento? Era isso que a gente não entendia. A gente pensava que era vacância, pensava que era pandemia, pensava que isso, mas não. Era outro problema que ele tinha que eu vou mostrar para vocês. Olha, subscrições. A primeira, essa aqui já é a segunda emissão, tá? A segunda emissão dele, o preço foi R$100 por cota. A terceira emissão dele foi R$100 por cota. Aí o fundo veio aqui e meteu uma emissão abaixo do valor patrimonial em maio de 2020. E isso é uma característica da gestora. A gestora faz emissão abaixo do valor patrimonial. Aí depois fez outra emissão aqui de R$100, depois outra abaixo do valor patrimonial e outra bem abaixo do valor patrimonial. Por que a necessidade dessas emissões mesmo abaixo do valor patrimonial? Eu confesso que nessa aqui em 2020 eu ainda não entendia. Essa última aqui, 2022, eu já entendi. Até foi pequenininha, muita gente participou para ajudar a ideia do fundo. Essa daqui o pessoal participou e ficou chateado. Posso contar depois a história dela. Na hora que eu falar do ativo que ela comprou, eu posso falar. Mas o que o pessoal... nessa aqui, muita gente caiu fora do fundo. Olha, a data aqui foi em abril de 2020. Emissão muito abaixo do valor patrimonial. É 12% abaixo do que eu vinha fazendo nas emissões. O primeiro relatório gerencial deles publicado foi esse aqui, de junho de 2019. Lá em junho de 2019, o fundo tinha dado um resultado só de 21 centavos por cota. Mas é porque ainda estava se estruturando, crescendo, tranquilo. Aí, conforme o fato relevante publicado em 5 de julho, o fundo adquiriu da BR Properties a fração ideal de 70% do edifício Barra da Tijuca, pelo valor de R$184 milhões. Guarda esse número, 184 milhões. A liquidação financeira da operação ocorreu no dia 11 de julho de 2019. Você lendo isso aqui, dá a entender que o fundo pagou. Não dá a entender que o fundo pagou? A liquidação financeira... Mas, na verdade, ele pagou com dívida. Adicionalmente, a BR Properties comprometeu a vender ao fundo a fração ideal remanescente de 30% do imóvel pelas mesmas condições, tão logo o fundo promova novas emissões de cotas, por meio das quais sejam captado valor suficiente. Aí eles têm o endereço, o valor por metro quadrado, a área locada, 100% locado na época para vivo, em contrato atípico com vencimento em março de 2021. Bem curto, né? Eu estava comprando 2 anos apenas de contrato atípico. E aqui, ó, cap rate da transação, 13,45. Esse cap rate nunca foi explicado. Provavelmente ele era o cap rate imediato da transação. Como assim imediato, Kiko? É porque eles não pagaram tudo. Eles fizeram, para adquirir esse aqui, eles fizeram 2 CRIs. Um primeiro CRI, até a gente pode ver depois um segundo CRI, para poder adquirir esse imóvel para outra parte. Então, esse cap rate foi baseado na compra alavancada, por isso que ficou tão alto. Aí tinha ainda garantia de renda a partir do vencimento do contrato vigente. A BR Properties garante por 30 meses uma renda de 60% da área locável, R$ 75,00 por metro quadrado, corrigido pelo IGPM. Aí, RMG, gente, olha. Comprou imóvel alavancado e tinha RMG. Gente, alavancagem e RMG, já desconfie, a renda não é real. Mas esse aqui era o primeiro. Aí, nessa época aqui, falando aqui do próprio imóvel, era o primeiro relatório dele aí, eles tinham o provento ainda baixinho, e era só isso, bem curtinho, 6 páginas, era o primeiro relatório feito lá em junho de 2019 do REC 11. Aí passou mais um tempinho, aí eu peguei janeiro de 2020. Janeiro de 2020 foi o ápice da cota, quando a cota ficou mais cara em todos os tempos
do RECT 11. Foi em janeiro de 2020. Acho que a maioria dos fundos foi dezembro de 2019, janeiro de 2020, que foram os valores mais altos que os fundos já bateram de suas cotações. Aí ele fala que oferir receita através de investimentos. O REC 11, que esqueci de dizer, é um fundo de lajes corporativas, os imóveis dele. Aqui o fundo encerrou o mês de dezembro com a distribuição de 81 centavos. A pessoa fala, poxa, Kiko, será que a gente vai chegar a ter de novo esses 81 centavos? Não vai. Não vai. Inclusive eu mostro matematicamente no final do vídeo para vocês, tá? Mas ele tinha isso aqui. Mas nessa época aqui, os recursos da segunda emissão foram captados para adquirir os seguintes corporativos. Comprou 30% do Barra Tijuca, você lembra daquele lá? Que ele falou que ia comprar, com cap rate de 13,45% ao ano. Edifício Evolution Corporate, cap rate 8%. Edifício Parque Cidade Brasília, cap rate de 9,17%. E edifício Canopus, em Alphaville, 9,17%. Então eles fizeram a segunda emissão, também a R$100, e colocaram essa grana. Nessa época aqui, o valor da cota no mercado estava R$ 119,87. E o VP 100zão. Estava com um PVP de praticamente 1,20. Estava bombando aqui nessa época. Mas nessa época a gente já podia ver alguns sinais. Primeiro, a gente botava aqui alocação de ativos. Você pode ver que não tem nenhuma referência sobre passivo, sobre dívida que o fundo tem. Mas tinha isso aqui, ó, alocação dos ativos. Ao fim de dezembro de 2019, os ativos detidos pelo fundo encontram-se como segue. Imóveis, 559 milhões. Fundos de investimentos de liquidez, 44 milhões. Outros ativos, 44 milhões. Ele tinha um total de ativos de 649 milhões. Se ele tinha 649 milhões e o patrimônio líquido dele fechou em praticamente 300 milhões... ele tinha aí, daí você tira o tamanho do passivo dele. Não tinha essa informação aqui, ó, passivo do fundo. A gente vai ver o relatório mais recente que tem essa informação. Mas nessa época, no auge que o fundo estava mais caro de todos os tempos, a gente não tinha no relatório gerencial o passivo do fundo. Mas dava para saber, porque o patrimônio líquido é o passivo, é o ativo menos passivo. Se eu tenho 300 milhões aqui, para a conta ficar fácil, tá? Isso aqui é 650 milhões. O passivo desse fundo era 350 milhões de reais. Baita passivo que esse fundo tinha. Mais de 50% alavancado. Então, a alavancagem, e ele estava no auge, hein? No auge da sua rentabilidade. Tinha alavancagem, aí os vencimentos dos contratos, muito contrato vencendo em 2021, a gente estava em 2020, essa época que ele tinha só 4 imóveis, e todos de qualidade, né? Eles frisavam isso, são regiões alternativas à grande São Paulo, mas com qualidade, E cap rates razoáveis, bem altos. Essa época aqui, Selic estava 6,5%. Então esse cap rate era alto. Para fundos de tijolo, altíssimo. Mas esses cap rates são altos devido à estratégia de aquisição com alavancagem. Aí aqui eles falam um pouquinho sobre cada um dos ativos e os contratos. Então nessa época aqui, a gente não tinha informação no relatório sobre o passivo, mas se a gente fosse um pouquinho mais esperto e prestasse atenção, tinha um PL e tinha um ativo, a gente via que ele tinha mais passivo do que patrimônio líquido. Já era para se preocupar. Já era para a gente estar preocupado. Aí, passou-se o tempo, é que eu vou pegar aqui no Status Invest. Quando a gente via aqui a evolução do patrimônio crescendo e depois o patrimônio caindo. Porque a dívida ia aumentando. Porque as dívidas iam aumentando.
Já mostrei as emissões para vocês, né? O fundo fazendo as emissões abaixo do valor patrimonial. Aí agora vamos olhar aqui o que a gente tem no último relatório, de novembro de 2024. Aqui nesse relatório de novembro de 2024, aí já é outra história. Estamos de 55 mil cotistas no RECT 11, ele já teve bem mais cotistas, perdeu muito cotista. Agora ele já passa a ter 9 imóveis, aquele relatório estava com 5. Fala sobre os espaços vagos, sobre a renegociação da dívida. Aliás, aqui é renegociação de área alocada. Aqui agora eles tinham um item falando detalhamento passivo do fundo. Gente, naquela época era 300 milhões o passivo do fundo. Agora pelo menos melhorou. O passivo do fundo é só 178 milhões. Melhorou demais. Mas agora tem a informação. Ele tem 2 CRIs. O CRI Barra e o CRI Evolution. O CRI Evolution, do prédio Evolution que ele comprou, e o do Barra. O Barra, aquele que tem um cap rate de 13% ao ano, não tem esse cap rate e eu consigo mostrar isso para vocês. Ele não dá esse retorno todo. É por causa da alavancagem que ele dava, que estava dando aquele retorno todo. Então, esse aqui, 113 milhões ainda deve desse edifício e 64 milhões deve do Evolution. É muita coisa. Aí, aqui agora, você viu que ele botava informação só de ativos, agora ele, há um bom tempo, depois de muita reclamação, o pessoal começou a colocar aqui também a informação de passivo, o passivo do fundo aí, de 183 milhões de reais. A RMG acabou, que a gente viu, e aqui as informações dos imóveis que ele tem, continua sendo imóveis, vamos dizer, fora de São Paulo, talvez só a Avenida Europa aqui na Grande São Paulo, mas imóveis fora, dentro da Grande São Paulo também, Alphaville, fora de São Paulo, capital, né? Aí, mas tem aqui tanto Cidade Matarazzo quanto a Avenida Europa em locais bem localizados, né? Mas antes era sempre localizações alternativas. RMG não tem mais, a vacância está em 10%, eu nem falei de vacância, mas tudo bem. O fundo, vamos dizer, não é que ele melhorou, ele vem se adaptando, vem chegando a um nível de cruzeiro. Mas para ele chegar ao nível de cruzeiro, ele deveria conseguir findar as dívidas. Aí fala que a progressão futura de receitas, eles começam a colocar, e fala aqui um pouquinho de cada um dos imóveis. Tá, isso aí a gente viu então. O que fez o RECT 11 dar errado? Foi compra parcelada de imóveis e também alavancagem através de securitização. Alguns imóveis ele comprou que ele tinha que pagar parcelas. Por isso que estava aquela hora. Ele pagava, ele tinha os imóveis, mas devia ainda mais da metade dos imóveis. Por isso que ele estava lá com patrimônio líquido de 300 milhões e tinha os imóveis de 650 milhões, porque ele tinha comprado parcelado, mas já recebia os aluguéis por inteiro. E isso aí dá uma diferença muito grande. E quando vai pagando o restante, a renda vai caindo. E chegando aos patamares que está agora. Aí, agora é o grande tchan do vídeo. O grande tchan do vídeo para a gente vai passar de 20 minutos mesmo. A gente vai fazer agora aqui o seguinte. O cenário atual, eu vou botar aqui primeiro o cenário atual. O cenário atual, de acordo com o último relatório gerencial, a receita do fundo é R$ 5.575.743. Essa é a receita do fundo. E esse fundo, e esses são os imóveis do fundo, e eu peguei aqui, de acordo com o informe anual, eu botei aqui, tirando esse aqui que eu peguei o valor de compra, porque eu não achei ele no informe anual, tá? Aí eu peguei o valor de compra, mas eu botei aqui o valor de cada um no informe anual, de acordo com a última avaliação. E isso aqui é a renda que cada um deles paga por mês. É por mês? É por mês. Não, não é por mês. É por 3 meses. Então eu tenho que fazer uma divisão bem aqui. A renda que eles pagam a cada 3 meses. Eu peguei isso aqui no informe trimestral. Não, correção. Eu somei aqui
rapidinho, essa aqui é a renda que eles pagam por mês. Então, esse aqui são o que cada um paga por mês. Cada um desses imóveis paga por mês e gera essa renda aqui total. Eles têm mais renda, aqui está a renda total de aluguéis, mas tem mais renda que vem oriunda de CRI que ele tem na carteira, do caixa, da renda fixa, em modo geral. Então, aqui a gente vê percentual que cada um é na carteira. E cada um é. O edifício Barra da Tijuca, só para você ver aqui, a avaliação do imóvel é 270 milhões e ele rende 1.226.000. Não dá 13% ao ano. Para dar 13% ao ano, ele tinha que estar rendendo 2.500.000 ao mês. Então, aquele cap rate é devido à alavancagem. Porque aí eles pegam só 270 menos 113 vai dar 157. 157, mesmo assim ainda não dá 13 hoje. Então aquele 13% de cap rate era de o primeiro mês pagando só uma pequena parcela. Então realmente aquela informação de cap rate ela engana. Não passa nem perto aquele cap rate do que realmente é. Então ela engana a gente. Aí então hoje a gente evolui e aprende a calcular. Então aqui eu peguei aqui todos os edifícios que tem e aqui, se ele deve num total, esqueci de botar a soma do total, né? Mas vamos botar essa soma aqui, soma, 178 milhões que ele deve aqui, acho que até está um pouquinho diferente do que está no outro lá, mas vamos trabalhar com esse número, tá? Eu vou botar vermelho porque é dívida. Ele deve 178 milhões no total da dívida. Como ele faria para pagar isso? Vendendo imóveis. Vamos partir do presente e que ele venda num cenário onde ele venda o imóvel Canopus. Já botei ele aqui de vermelho. Se ele vender esse imóvel, ele deixa de... 175 milhões, a dívida lá é 178, né? Ele deixa de receber esse aluguel de 808 mil reais, não recebe mais, então a receita dele cai de 5.575.000 para 4.767.000, mas ele não vai precisar pagar mais juro e correção monetária. Porque ele pagou toda a dívida. Então, se ele conseguir vender o Canopus pelo preço de avaliação, ele paga a dívida, dá quase, né? Fica faltando 3 milhões, mas aí 3 milhões ele tem de caixa lá. Ele paga. Ele paga a dívida e quanto vai aumentar a renda mensalmente? Porque você vai deixar de receber o aluguel e deixar de pagar essa dívida. Vai aumentar R$1 milhão. E por cota, isso daria, já que tem 8.547.493 cotas, isso daria 13 centavos por cota. Então, se o fundo hoje vender o Canopus e pagar a dívida, ele aumenta a renda em 13 centavos. E paga toda a sua dívida. Interessante, né? Esse é um cenário. Fiz outro cenário aqui. O cenário se ele vendesse, porque o Canopus é muito difícil de vender, viu, gente? Eu diria que seria o edifício mais difícil de vender é o Canopus. Mas vamos olhar aqui para outros que eu acho que venderia porque estão 100% locados. Se estão 100% locados, é mais fácil de se vender e, quem sabe, pegar o valor de avaliação, que é o edifício Parque Cidade, lá em Brasília, e o Cidade Matarazzo. Se ele vendesse esses dois edifícios, ele também pagaria a dívida toda. Ele conseguiria pagar a dívida toda. A receita cairia de 5.575.000 para 4.555.000, mas ele não pagaria mais juro e correção monetária. Então, a receita, o resultado do fundo melhoraria em R$ 865.586,61, que daria 10 centavos por cota a mais. Então, esse fundo, que é um fundo que deu errado, ele pode melhorar.
desde que a gestão tome essa estratégia de conseguir vender esses ativos. Kiko, e se ela vender esses ativos com desconto, não por valor patrimonial, vender aí 50% mais barato, aí vai perder mais renda. Aí ele vai estar perdendo mais renda. Aí ele ia estar perdendo renda, né? Porque ele teria que vender mais edifícios, que só 2 não daria. Aí a gente ia ter esse cenário aqui, onde ele venderia o Parque Cidade, o Ana Costa lá em Santos, o Edifício Copariano, o Avenida Europa e o Cidade Matarazzo. Ficaria só com os edifícios do Rio de Janeiro e os edifícios de Alphaville, que são os que eu acho mais difíceis de vender. Eu acho. Se ele vendesse eles com 50% de desconto do valor de avaliação, eu falo isso porque teve fundo que fez isso, tá, gente? Vendeu pela metade do preço de avaliação. A renda do fundo, a receita do fundo pós essa venda, cairia para R$ 3.577.881,61, e a receita atual do fundo, ele pagaria todo o seu passivo, e a receita atual do fundo cairia em 2 centavos. Então hoje ele está pagando lá em torno de 32 centavos, passaria a pagar 30 centavos. Então esse seria um cenário, vamos dizer, extremo, né? Dele vender os seus imóveis com 50% de preço. Mesmo assim, vamos dizer, para o preço atual, estaria um dividend yield bem interessante. Mas mesmo assim, vamos dizer, é uma coisa bem extrema mesmo, né? Então, Kiko, mas se fizer igual o XPPR11, que vendeu seu prédio com 70% de desconto, aí é prejuízo. Aí é prejuízo. Aí não tem salvação. Não tem o que fazer para poder levar em consideração. Inclusive, XPPR11 está na lista para vocês escolherem se querem que ele seja um dos próximos aí. Estou colocando aqui embaixo a lista para vocês escolherem. Galera, então essa foi sobre o RECT11. Cuidado que a gente tem que ter aí. Ó. Teve fundo que fez a mesma coisa, hein? Tem bastante fundo novo aí que está vindo com RMG e compra parcelada. E com isso está pagando um dividendo altíssimo. E a gente está caindo nessa. Já vi até youtuber famoso caindo nessa, comprando esse ativo. Porque eu caí nesse aí, mas eu ainda não tinha o conhecimento que tem hoje. Mas, olha, compra parcelada e ainda tem RMG, a gente viu no que deu aí. Mesmo, então já aprendemos que não podemos cair nessa. Alavancagem, RMG, compra parcelada, vamos ficar de olho. Sempre vai tomar uma pancada uma hora. Olha, escolha um próximo fundo. Olha, um vídeo desse aqui de quase 30 minutos, com muita informação, muita explicação, uma verdadeira aula para vocês. Merece o like. E quem não é inscrito no canal, tem que se inscrever nesse canal, porque tem muita informação. Um grande abraço a todos e até a próxima.